Hoje, mais uma vez, a gente vai falar sobre a realidade que cedo ou tarde acaba chegando para as pessoas que montam configurações erradas. E eu tô falando mais especificamente nesse caso aqui do Xeon. E eu quero mostrar uma conversa que eu tive com um seguidor aqui. Gente, antes de mais nada, prestem atenção nessa conversa, prestem atenção em algumas coisas que eu vou responder para esse cara aqui, porque lá na frente vocês vão entender o que eu tô falando. Isso aqui não é um ataque ao Xeon, isso aqui não é um ataque aos criadores de conteúdo que falam sobre isso. Isso aqui é um vídeo para alertar vocês que nem sempre esse kit vai ser uma boa para vocês. E eu expliquei para ele o porquê, e eu vou explicar para você o porquê. Então vamos lá. Aqui eu vou ocultar o nome aqui, eu preciso lembrar disso na hora da edição. Ocultar o nome aqui do rapaz, não quero expor ele, eu acho que não tem necessidade, mas basicamente o que ele tá me dizendo aqui é que o jogo, né, o Red Draconica, fica dropando FPS, e depois ele fala que isso também acontece com Tron and Liberty, e que ele acha estranho, né, porque o CPU e a memória RAM não chegam nem a 60% de uso. Tá certo? Então, presta atenção, esse aqui é o detalhe mais importante desse vídeo. E o que eu respondo pra ele, em muitas palavras, mas basicamente explicando tudo certinho como é que funciona pra ele, que é o seguinte: como é que ele tá monitorando o uso do CPU? Porque o que eu mais vejo, e eu já falei isso em outros vídeos, é as pessoas mostrando isso da forma errada. Eu vou mostrar pra vocês como é a forma certa e como é a forma errada, ao vivo aqui, ao vivaço aqui pra vocês. Se liga, vamos lá, monitoramento, olha só, a gente tem aqui na parte de monitoramento, ó, você vê que tem temperatura da CPU 1, 2, 3, 4, 5. O que é isso? É temperatura individual de núcleo. Há necessidade de você ver temperatura individual de núcleo? Não. Então o que você faz? Você vem aqui em temperatura de CPU e bota tela, tá certo? Agora, uso de CPU já são outros 500. Eu não deixo ativado porque eu não preciso fazer esses benchmarks aqui, né? Mas se eu fosse eventualmente gravar um vídeo, que nem os vídeos que eu já gravei aqui pro canal, eu ativo todos pra mostrar pra vocês. Eu não gosto no meu dia a dia de jogo, obviamente, pra não ficar aquele monte de informação na tela. Mas uso de CPU, por que você tem que ver uso um por um? Olha só, meu processador é um processador de 6 núcleos, 12 threads, é um Ryzen 5 7600X. Eu tenho a possibilidade, você vê que eu nem monitoro o uso de CPU, mas eu tenho a possibilidade de monitorar todos os núcleos e todos os threads, ou uso de CPU total. O que ele estava fazendo e o que muita gente faz, e infelizmente, daí eu não sei se por ignorância ou se por malandragem, mas o que muita gente, que geralmente vai te empurrar um Xeon no final de um vídeo, mostra, não é você vir aqui, marcado 1 ao 12 e botar aqui, ó, tela, tá certo? Que vai te mostrar ali núcleo por núcleo. Não, o cara ele vem aqui e te mostra aqui geral. Mas o que acontece, gente, no geral? Vamos pensar assim, eu vou tentar explicar de uma forma mais fácil. Vamos pensar Counter-Strike, tá? Counter-Strike Go, por exemplo, era um jogo que, se não me falha a memória, ele usava 2 núcleos. Agora no 2 eu não sei se é mais que isso, mas eram basicamente 2 núcleos. Se você tivesse um processador com 20, não interessa, ele tá usando 2, os outros ele meio que não usa, tá certo? Então você tinha que garantir que esses núcleos que o jogo estava usando fossem bons, porque ele não ia usar mais do que isso. Os jogos que ele me falou aqui são jogos pesadíssimos para o processador, tá? Não porque são otimizados, pelo contrário, eles são jogos que eles dependem demais de um núcleo, né, ou 2 núcleos muito fortes. Então, o Xeon aqui no caso, se não me falha a memória, ele é de 10 núcleos, 20 threads. Quando você fala que não está chegando nem a 60% de uso, o que essa informação aqui na sua tela está te mostrando? Ela está te mostrando que você está tirando uma média geral. Então imagina que o jogo está esfolando o núcleo que ele só está usando um núcleo, tá bom? 19 não está usando. Só que esse 1 que ele está usando, ele está esfolando, ele está lá 90 e tantos % de uso. Só que os outros não estão. Então quando você vê o uso da CPU geral, ele vai te falar que está com 20% de uso. Você entendeu? Você tem que ver tudo. Então, para resumir, né, o que eu falei para ele foi: monitora todos os núcleos, manda um print e vamos ver o que aconteceu. E o resultado não foi nada surpreendente, porque eu já sabia disso, tá bom? Então aqui o computador em questão é uma 3060 com um Xeon 2666V3, que é um modelo bem comum, vendido aí, né? E daí tá aqui, né? Ele perguntou depois se trocava, até falei pra ele que um V4 ia dar uma melhorada, mas aí vem o negócio, né? Pra confirmar o que eu tô falando. Ele mandou os prints aqui. Print 1, vamos lá. GPU 25% de uso. 25% de uso. 1/4 da potência de uma 3060. Ela aqui tá literalmente mais fraca, talvez, do que uma 1050, para vocês terem uma ideia. Porque imagina que você tá pegando uma placa que era para estar entregando aí, sei lá, cara, se estivesse no todo potencial, era para estar entregando uns 400 FPS, mas tá entregando 100. Ah, mas 100 é bom, tá bom, cara, mas então se não montasse com a 3060, se não for para usar
todo o potencial da placa, para que você precisa dela, né? Se você está com um processador que não está conseguindo fazer isso, então era melhor que não fosse esse processador, né? Ou que não fosse essa placa de vídeo. E aí que vem o negócio, mais uma vez, o que eu falei para vocês. Olha aqui os núcleos, vamos lá, ó. A gente tem do 1 ao 20 aqui, tá? Entre núcleos e threads. Olha o uso, 5% em um, 11% no outro, 1% em um, blá blá blá, 28%. O que isso aqui significa, gente? Significa que o jogo não usa mais do que 1 ou 2 núcleos. E a gente tem aqui no CPU 3 dele 83% de uso em cima desse núcleo. O que significa que este processador não está dando conta desse jogo, ele está sobrecarregado e, consequentemente, ele está segurando a placa de vídeo. Agora você repara que quando ele estava monitorando geral, isso aqui, provavelmente o Afterburner estava mostrando para ele 20% de uso. Por quê? Você tem 19 lá que estão folgados, mas na verdade eles não estão folgados, eles literalmente não são utilizados, porque o jogo não vai usar mesmo. Podia ser o processador que fosse, não ia usar, tá certo? Só que um tá esfolado, aí mano, uso geral, né? E aí ele me mandou aqui um print de outro jogo. E aqui aconteceu uma coisa parecida, tá? Uma coisa parecida. Isso aqui na verdade é um vídeo. Vamos lá. Ó, eu pausei aqui para mostrar o maior uso de CPU aqui. O que acontece? Vocês estão vendo, ó, que tem núcleo que tá 7, 8%, 9%. Esse aqui tá 14%, esse aqui não tá sendo usado, tá? Não tá sendo usado. Você tem outros que estão com uso muito baixo, 15, 20%, 30%, né? Então significa o quê? Que esse jogo provavelmente não é um jogo muito otimizado para multinúcleos. Por outro lado, você tem no CPU 8 92% de uso. Então você percebe que o jogo ele não está fazendo essa divisão de tarefas que ele poderia estar fazendo, né? De utilizar vários núcleos ali e tal. Não tá. Tá certo? E ele está sobrecarregando, ele está contando mais com esse núcleo que está sobrecarregado. Núcleo 3 aqui também já está aqui na casa dos 60, você tem outro aqui nos 42. Isso, né, deixa claro pra gente que não tá legal, cara. Assim, o jogo ele tá exigindo algo que o processador não entrega. E o resultado disso é o quê? É uma placa de vídeo, novamente, aqui tá com mais uso do que no outro caso, né? Mais 47% de uso, galera. Ele tá com FPS solto, ele tá reclamando dessa quantidade de FPS porque era para uma 3060 tá entregando mais aqui. Tá certo? Então, este aqui é o resultado. Esse aqui é o resultado. Ele falou depois qual foi o canal que recomendou essa combinação. Eu não vou falar, eu não tenho intenção de criar essa polêmica. Eu acho que vocês sabem, enfim, quem faz essas coisas e não me interessa, né? Mas o que me importa aqui é estar trazendo essa informação para você, porque ela é uma informação que você precisa saber, galera. Se você vê um vídeo de teste e o cara não estiver mostrando todos os núcleos, né, já pensa assim, ó, ele não manja, então também não dá, vou ouvir a dica de um cara que não manja, ou ele tá tentando me passar pra trás, cara, porque, por que ele não tá mostrando? Por quê? Né? Algum motivo tem, né? Então de repente ele não sabe, tá bom, mas aí tu vai escutar o conselho de alguém que não sabe, supostamente a pessoa tem que saber se ela tá te indicando uma compra, porque isso aqui é uma coisa séria, galera. O que acontece? O cara pegou o negócio pra jogar jogos que agora ele não tá com uma performance satisfatória, que ele poderia estar, né? E aí você pode pensar, mas ele pagou 20, 30 reais no processador? Sim, mas ele gastou um pau e meio numa placa de vídeo, só que ele tá tendo performance de uma placa de 500, 600 reais. Era isso mesmo? Será que valeu a pena? Né? Será que não dava para colocar um processador melhor? De repente um Xeon V4 com uma 3050, um Xeon V4 com uma 2060, tu ia gastar menos e ia ter mais resultado. Então, entendam, eu não sou anti-Xeon. Eu sou anti-informações erradas sobre o Xeon, né? E eu tô sempre falando de Xeon aqui porque infelizmente isso acontece mais com o Xeon. Você não vê muita gente fazendo essas indicações com Ryzens mais baixos, com Ryzens mais antigos, porque são produtos que geralmente não são vendidos no AliExpress e que não dão dinheiro para muitos canais que estão recomendando de forma errada. Isso aqui que eu tô falando se aplica a todo mundo? Não, porque de repente o jogo que o cara jogava, né? Eu até acho que está desequilibrado se usar esse Xeon com essa placa de vídeo, né? Como eu falei, podia ser um V4. O V4 você podia pôr até uma 4060, por exemplo. Não mais do que isso também, tá, gente? 4060, 4060 Ti e acabou, né? Mas o V4 já é muito melhor que o V3. Mas você tem que pensar assim, pô, são processadores antigos, gente. Não tem milagre, não. Não tem milagre. E eu tô cansado de mostrar pra vocês essas mesmas telas todas as vezes, explicando pra vocês. Eu fiz um vídeo aqui no canal do 5700X3D com a 3080, que obviamente é um combo muito bom, que empurra. E eu já vi gente no YouTube recomendando o Xeon desse modelo aqui com 3080. Cara, tu faz ideia, velho, que esse negócio não tá empurrando metade de uma 3060. Como é que ele vai empurrar uma 3080, velho? Você entendeu? Então, não adianta a gente se iludir, tá? É um produto merda? Não é isso.
Ele é um produto que ele vai atender umas pessoas, mas não vai atender outras. E você precisa saber. Por quê? Porque pode ser que os jogos que você vai jogar, show de bola, cara, vai atender. Agora tenta jogar um Counter-Strike com muitos FPS aqui, tenta jogar um Valorant, tenta jogar um Warzone, você não vai conseguir, você vai ficar frustrado. E aí no final das contas você economizou um dinheiro que você podia às vezes ali ter comprado um outro kit, que você podia ter feito uma outra coisa, podia ter guardado mais, eu não sei, existem opções. Né? Ninguém tá aqui dizendo, pô, jogue tudo no lixo. Eu sei que tem gente que tem esse pensamento, teve até aquele papo de estelionatário do Zion, eu não concordo com isso, eu não acho que é assim. Só que eu também acho que tem muita desinformação na internet e tá na hora das pessoas começarem a acordar, porque esse tipo de relato aqui, eu pego toda semana um monte. Se eu for procurar aqui nas mensagens pra vocês, eu vou mostrar um monte de casos aqui pra vocês, gente. Eu vivo fazendo piada com isso no meu Instagram, botando print na tela. Porque isso aqui é comum, eu já tô vendo isso acontecer, eu vejo isso acontecer desde sempre. Pouca gente fala, essa que é a realidade. Você não vai ver aqui nesse meu vídeo um link de afiliado pro Zion, porque eu não recomendo pra todo mundo. E se eu não recomendo pra todo mundo, como é que eu vou largar um link ali? É irresponsável da minha parte, porque alguém pode chegar lá, comprar, não entender o que eu tô falando ali, minha recomendação, e a pessoa vai cair nessa situação aqui. Então presta muita atenção, gente, com qualquer tipo de recomendação, com qualquer tipo de teste, as coisas elas têm que ser claras. Eu tô com muita vontade de comprar um kit Zion para comparar com o meu 700X, não fiz isso ainda, não é nem para dizer, é óbvio que o 7700X ele esmaga um Zion, come com farinha, são preços totalmente diferentes, é óbvio, mas o que eu tô dizendo é que diferença faz, né? Você ter uma placa de vídeo high-end como a minha, que é uma 3080 Ti, num processador desse. Pra quem que vai valer a pena isso aqui, você entendeu? Mas eu não sei, assim, eu preciso entender de vocês se isso faz sentido também, né? Se você também não for inscrito nesse canal, se inscreve, porque se eu for fazer esse tipo de vídeo aqui pra ninguém, também não vou gastar. É mais fácil eu ficar só aqui falando pra câmera, não preciso gastar. Mas, cara, se eu entender que isso é importante, de fato, se eu entender que isso é uma coisa que você precisa ver, que você quer ver, porque praticamente ninguém tá mostrando, eu faço, não tem nenhum problema. Eu compro, eu faço esse sacrifício aí, depois sorteio o computador também, não tem problema. Tá certo? Era só pra mostrar mesmo os vídeos pra vocês. Mas, independente disso aqui, gente, vocês precisam entender o que eu tô falando. Eu tenho outros vídeos no canal explicando isso aqui. Vai ter gente que discorda, mas não importa se você discorda. Porque eu tô mostrando pra vocês de forma prática as coisas. Se você concorda ou não, não importa. É aquela coisa, é ciência. Você vai concordar ou discordar? Então o direito é teu, entendeu? Eu não tô ganhando nada com esse vídeo. Não tô ganhando nada. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Então, assim, eu tô falando a real. Você quer fazer diferente? Faça. Tudo bem, não tem problema. Depois você vai mandar mensagem pra mim no Instagram, falando alguma coisa, eu vou te responder numa boa, vou tirar a tua dúvida numa boa, tranquilo, né? Mas eu tô tentando evitar que você cometa esse erro. Tá? E isso não quer dizer que você não tenha que comprar um Zion. Então você tem que saber separar as coisas, tá? Você tem que saber entender ali o nível de performance de cada um, quais são as placas que combinam legal, quais que já não é uma boa combinação, que opções que você pode ter. Às vezes um processador menor com uma placa de vídeo menor vai dar mais resultado do que um processador fraco com uma placa de vídeo mais forte, como eu já mostrei aqui pra vocês. Enfim, quer contar com a minha ajuda? Eu te ajudo, tá? Manda direct pra mim, não tem problema. Não vou te cobrar pra te responder nada disso. Botei um textão pro cara aqui, eu faço isso a semana inteira. Entendeu? Mas eu preciso que vocês comecem a ficar atentos pro tipo de conteúdo que vocês consomem, para que vocês não façam as coisas erradas e depois vocês não sabem o que aconteceu. Então, pelo menos eu tô mostrando o que aconteceu, tá certo? Então, desculpa a regata aqui, tô vermelho pra caramba, tá um calor absurdo aqui, são quase 40 graus e acabei de voltar de uma corrida. Eu não sei nem como que eu tô vivo, como é que eu tô com energia pra gravar esse vídeo, né? Então, me dá uma força, cara. Deixa um like nesse vídeo aqui, se inscreve no canal se você não for inscrito, porque eu acho que esse conteúdo vai ajudar muita gente. E eu preciso de você também para que ele alcance outras pessoas, tá certo? Tamo junto, até o próximo, valeu!